42 de 2009. Surgiu uma dúvida no mercado que o pessoal perguntava: bom, a minha empresa está obrigada em setembro de 2009, que aconteceu muito ano passado, através do protocolo ICMS 10 de 2007, porém, a minha empresa ela também está o KNAI dela, o ramo de atividade dela, o Código Nacional da Atividade dela, também está apontado para abril de 2010. Então, logicamente, o que o mercado, o que as empresas estavam pensando? Para que ela vai antecipar o projeto? Que o projeto envolve custos, o projeto envolve uma série de outros requisitos, tá? Requisitos técnicos e etc. Por que ela vai entrar e se antecipar no projeto para setembro, se ela pode fazer isso em 2010? Tá? Então, o pessoal pensava isso. Bom, se o meu ramo de atividade está em 2009, mas o meu código de atividade está em 2010, eu vou deixar para entrar em 2010. Então, a Secretaria da Fazenda ela soltou uma outra legislação falando que as empresas estariam, né, obrigadas a partir da primeira data de obrigatoriedade. Ou seja, se ela estiver com a data de obrigatoriedade e o ramo de atividade para o ano passado, porém o KNAI está para esse ano, tem que seguir a primeira data de obrigatoriedade. E isso a gente coloca também para esse ano. Vamos exemplificar esse ano o que poderia acontecer. Eu tenho várias empresas, uma das empresas, uma das filiais da minha empresa vai entrar em 1º de abril. E as outras vão entrar em julho, ou outubro, ou etc. Mais para frente. Quando é que eu vou ter que fazer a entrada de todas as minhas empresas? Todas as empresas terão que entrar no início do projeto. Então, se uma empresa vai entrar dia 1º de abril, todas as empresas do grupo terão que entrar dia 1º de abril. Nós temos também aqui o protocolo o ICMS 55 de 2007 e alterações que falam sobre a implantação do Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. O Cefaz virtual do Rio Grande do Sul, vou estar detalhando um pouquinho mais para frente, ele é um Cefaz, um sistema feito pelo Rio Grande do Sul, que ele é um centro de processamento para vários estados que não tem sistema próprio. Ou seja, então, por exemplo, aqui estamos em São Paulo, e em São Paulo nós temos o sistema próprio de São Paulo que emite nota fiscal eletrônica. Então, todos os contribuintes de São Paulo vão poder enviar a nota fiscal eletrônica para esse sistema de São Paulo. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem a tecnologia que São Paulo tem. Acredito que eles estejam criando e montando toda essa malha tecnológica e essa parte de infraestrutura e etc., para que eles possam ter essa parte de captação de nota fiscal eletrônica. Mas até então, o Rio de Janeiro, todos os emissores do Rio de Janeiro, ou seja, todas as empresas que são do Rio de Janeiro, vão emitir para onde? Vou emitir lá para o Rio Grande do Sul, lá para esse sistema que chama-se Cefaz Virtual. Então depois, se vocês quiserem, dê uma consultada no protocolo ICMS de 55 de 2007, que fala de todos os estados que estão apontando lá para o Cefaz Virtual. Ato COTEP 3 de 2009, que fala sobre o Manual de Integração do Contribuinte 3.0. Também temos o COTEP 39 de 2009, que fala sobre o Manual do Contribuinte 4.0, e o ato COTEP 49 de 2009, que fala sobre o Manual de Integração do Contribuinte 4.01. Bom, exatamente hoje, estamos em atividade o Manual do Contribuinte 3.0 e o 4.01, rodando em paralelo em produção e homologação. O que eu estou querendo falar é o seguinte: em 1º de abril entrou em produção o Manual de Integração 4.1 e o 4.1 até então ele vai ficar vigente até que se solte um outro Manual do Contribuinte. Hoje, dia 21 de maio,
o último manual do contribuinte que foi lançado pela Secretaria da Fazenda foi o 4.01. E eu espero que eles não lancem um outro manual tão cedo, porque cada manual, por exemplo, esse último manual, ele tem 240 páginas, então cada alteração você tem que ver, rever e analisar e readaptar o sistema de acordo com o manual do contribuinte. Então, o manual de integração 4.01, ele está válido a partir de 1º de abril de 2010 até soltar o próximo manual do contribuinte. E o manual do contribuinte 3.0, ele está válido desde o ano passado e ele vai estar válido até dia 31 de setembro de 2010. Conselho que eu dou para vocês: entendam que troca de manual e troca de vigência de manual é igual a troca de sistema. Se você tem um sistema que o seu sistema já está rodando em produção, ou a sua empresa vai entrar no projeto de nota fiscal eletrônica e está construindo um sistema de nota fiscal eletrônica, alguma empresa terceira está desenvolvendo, se preocupe com o manual do contribuinte e questione o desenvolvedor se ele já está utilizando o manual do contribuinte 4.01. Tá? Então, ele utilizando esse manual do contribuinte 4.01, ele já vai estar adequado a partir de 1º de outubro, né, que é onde realmente vai estar válido somente o manual do contribuinte 4.01, o sistema não vai precisar fazer essa migração. Eu coloco essa atenção também para as empresas que utilizam o emissor da Secretaria da Fazenda. Até hoje, a Secretaria da Fazenda não disponibilizou a atualização do emissor gratuito da Fazenda. Eles precisam disponibilizar uma atualização do emissor gratuito para que o próprio emissor da Fazenda consiga emitir a nota fiscal eletrônica no modelo 4.01, porque até então ela está emitindo no modelo 3.0. Então, se você está utilizando a nota fiscal eletrônica hoje e utilizando o manual do sistema emissor da Fazenda, lá para julho, agosto, já entra no site da Secretaria da Fazenda do seu estado e faz o download do sistema de nota fiscal eletrônica, vê se já está disponível o novo sistema emissor da Fazenda. Temos também, eu estou passando aqui para vocês a legislação da nota fiscal eletrônica, que está lá no site da Fazenda, e o conteúdo da legislação oficial que fica no CONFAS lá nacional. Tá? Para facilitar a vida de todo mundo, o que eu fiz? Eu coloquei lá no nosso blog, nfesemsegredos.blogspot.com, um arquivo zipado com todas as informações, ou seja, todos os protocolos, todos os ajustes CNF, que no caso aqui tem um, que é do 7 de 2005, tá? Mas eu estou colocando lá também a parte das alterações do ajuste CNF. E estou colocando também todos os manuais do contribuinte, o 3.0 e o 4.01. Eu não entrei muito em detalhe do 4.0, pessoal, porque o 4.0 ele ficou em vigência há muito pouco tempo. Então o 3.0 é o atual e o 4.01 ele também está vigente e daqui para frente ele vai ficar até que se lance o próximo. Então todos esses manuais e essas legislações eu estou colocando lá no nosso site. Tá? Vai lá, entra no nfesemsegredos.blogspot.com e tem lá o arquivo zip nos arquivos vigentes. Um pouco do histórico do projeto. Tá? Em julho de 2004 teve a reunião lá do ENAT, tá? Que foi um protocolo de cooperação que celebra a União, né? Ele foi feito a intermédio da Receita Federal do Brasil, os estados, né? O Distrito Federal e etc. E eles fizeram essa reunião para objetivar o desenvolvimento do sistema público de escrituração digital. Então eles queriam que o sistema público de escrituração digital fosse implantado e que todas essas informações, antes apenas em papel, ou seja, a nota fiscal modelo AA1, o escrituração fiscal e contábil e o conhecimento de transporte, fosse feito em modo digital. Então, em julho de 2004, teve essa reunião para decidir o